Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo nessa oportunidade para mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, classe adultos, terceiro trimestre de 2021. Lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada, não é uma aula completamente desenvolvida, mas é apenas o apontamento das partes mais importantes da lição para que você possa fazer um estudo assimilando mais rapidamente aquilo que é mais importante e depois agregando o restante que está exposto na lição. Dessa vez, a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte, tá? Nós estamos chegando perto do fim do trimestre, já faltando agora 3 lições após essa para terminar. O tema geral da revista é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Destacar as injustiças cometidas por Israel. 2. Ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E 3. Salientar o sincretismo em Samaria. Então é em torno disso que vai girar toda a lição de número 10. Pedindo a você que se inscreva, curta, compartilhe. Esse material é disponibilizado gratuitamente na descrição do vídeo no YouTube. Você pode utilizar, modificar, passar para outras pessoas, fazer como você achar melhor, ok? A gente tem como textual da lição: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, Oséias 6:1. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 1 ao 14, depois 17 ao 20 e 29. A introdução diz o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Os tópicos são: primeiro, Samaria cercada pelo rei da Síria; 2, os pecados do povo e sua queda; e 3, os estrangeiros ocupam Samaria. Então aqui começa aquela história dos samaritanos ocupando a região que era dos israelitas. Minha dica para os professores é distribuir por igual 22 minutos em cada um dos tópicos, tá bom? Para que você possa chegar ao fim da lição. E ainda sobra 6 minutos para você introduzir alguma coisa importante da lição seguinte que cative a atenção dos seus alunos. Tópico 1, Samaria cercada pelo rei da Síria. Israel sob o reinado de Jeroboão II. Parte que eu selecionei: os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. Então, às vezes a prosperidade pode ser também um tropeço na vida daqueles que não sabem administrar esse benefício dado por Deus. 2, a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. E terceiro, a advertência dos profetas. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Então aqui está um quadro desenhado da situação que se passava tanto externa como interna para Israel naquele momento. Tópico 2, os pecados do povo e sua queda. Ponto 1, o terrível pecado da idolatria. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nesta metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, Deus,
para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Ponto 2, outras causas do cativeiro. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então, aqui no tópico 2, um aprofundamento daquilo que está demonstrado já no tópico 1. Então, você tem uma reverberação, um eco daquilo que já foi dito no 1 e uma ampliação pela advertência daquilo que os profetas disseram. E no 3, a gente tem os estrangeiros ocupam Samaria, a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Na verdade, então a gente tem uma mistura de pessoas ali e os judeus acabam se misturando a outros povos, mas se considerando ainda como judeus. E essa mistura acabou criando 5 séculos de problemas até o Novo Testamento, quando Jesus tem um encontro naquele tanque com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João. E aí o Senhor Jesus introduz aquela expressão, aquela mulher que o questiona sobre o local da adoração. Ele fala, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ali, Jesus, de forma unilateral, ou seja, por uma decisão do Pai expressa por ele, ele traz uma nova oportunidade para que esses povos possam se unir em Cristo, no corpo espiritual de Cristo, se tornando uma única nação com todo o mundo, e isso inclui a cada um de nós. Por isso, essa história em Jesus, ela é resolvida. Jesus e os samaritanos é justamente o que complementa essa expressão que eu acabei de dizer a vocês. Jesus e os samaritanos. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água, que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Muito lindo. Então essas duas partes se complementam. Os tópicos estudados até aqui foi Samaria é cercada pelo rei da Síria, depois dos pecados do povo e sua queda, e os estrangeiros ocupam Samaria. A conclusão diz o seguinte: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa, de Deus retornar seu povo ao aconchego de seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Espero ter contribuído de alguma forma para que você tenha um direcionamento para o estudo dessa lição e desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um plano de estudo. Muito obrigado.